Então hoje nós continuamos na parte 2 com o melhor espaçamento para nossas linhas de árvore. Nós vamos começar falando sobre o sistema silvopastoril. Alguns anos atrás, Ernest fez um experimento na fazenda da Toca, plantando 2.222 eucaliptos por hectare. Assim, quando a gente fala, parece, pô, mas ele plantou uma monocultura de eucalipto. Tem uma grande diferença. Ernest plantou, mas ele podou. Então isso fez toda a diferença, porque a gente vê sistemas convencionais, silvopastoril, fala 60, 90 árvores, se acha um absurdo tantas árvores por hectare, falar 2.000, né? Porque o máximo é 70, 80, 2.222 eucaliptos podados a 4, 5 metros, isso trouxe um efeito fortíssimo de crescimento nas árvores, que a gente vai ver. Então, você pode começar por aí, espaçamentos 4,5 metros por 1 metro e alternando, não precisa ser só eucalipto. Outras árvores que aceitam poda, como o mogno africano, quando chegar a 4,5 metros, você começa a destopar, tira as ramas laterais e deixa 3 ou 4 galhos, cada vez que você tem a destopa anual. Como fazer essas áreas está explicado em outro vídeo aí no YouTube, né? Que é Agricultura Sintrópica Mecanizada em Larga Escala, no nosso canal. Agora nós vamos ver aqui, nós plantamos aqui eucalipto 3x1. Aqui nesse sistema nós plantamos eucalipto há quase 4 anos atrás, num espaçamento 3x1, com praticamente zero de insumos, né? Foi 4 metros cúbicos de esterco de boi e 800 quilos de calcário por hectare. Agora, isso poderia se tornar um sistema silvopastoril? Está um pouco apertado. Pior ainda se a gente não podar os eucaliptos. Aí isso vai ser como se fosse uma monocultura de eucalipto e a gente vai ver o que acontece daqui a pouco quando a gente planta um espaçamento de eucalipto 3x1 e não destopa o eucalipto a 5 metros. Mesmo nesse sistema, destopando o eucalipto a 5 metros, ele rebrota muito rápido e volta a fazer sombra. Então, o segredo é, qual é o melhor espaçamento das linhas de eucalipto para que eu consiga um crescimento abundante de capim e a produção de lignina que seja suficiente com as podas do eucalipto adubar esse mesmo capim. Aí nós vamos ter uma sinergia muito grande, porque nós vamos ter o efeito do gado pastando. A própria saliva do gado estimula o crescimento do capim, a adubação que o gado faz no campo com o sistema racional de pastoreio voazano, né? O gado circula sempre e ele deixa o esterco ali, aquilo provoca uma adubação e aí o aporte de lignina no campo e o rebrote vigoroso do eucalipto, a informação de crescimento, vai fazer com que o capim cresça mais rápido. Então, esse é a grande chave, assim, a gente determinar um espaçamento que mesmo que a gente aumente, o capim não produz mais capim. Agora, se a gente diminui, interfere na produção do capim. Então, qual que é esse espaçamento das linhas de eucalipto? E não só isso, é o efeito da poda do eucalipto, que daí a gente vai ter lignina cobrindo aqui o campo, e lignina é o alimento dos fungos. E nós estamos caminhando para a floresta, e os fungos, eles são fundamentais para trazer a fertilidade para o solo e para fixar carbono. Agora, aqui também uma plantação 3x1. Convencional, foi colocado adubo químico, calcareado, né? Mas não foi podado. Então o que acontece? Se nós plantamos tão apertado 3x1, o eucalipto rebrota muito rápido mesmo podado. Por isso que nós temos que aumentar. O que Ernest fez e funcionou é 4 metros, 4,5 metros, eucalipto de metro em metro, e aí podado anualmente a cada 4 ou 5 metros de altura. Todos os eucaliptos. E aí nós temos esse rebrote vigoroso e muita luz para o capim crescer, né? E a gente olha aqui embaixo e vê que não cresce nada. Isso é como se fosse uma floresta invertida, né? A copa do eucalipto está aqui em cima, lá no topo. É como se fosse o nosso extrato baixo. Então a gente pegou o extrato baixo e colocou lá em cima. O que acontece com a água? O extrato baixo, a maior parte das plantas tinha que estar aqui embaixo na floresta. Aí a água, a atmosfera resfria e condensa a água aqui para baixo. Isso acontece ao contrário, a copa fica mais frio lá em cima, aqui embaixo fica mais quente, e se tira a água
da parte de baixo da floresta e leva para cima. Então você tem uma perda de água quando se planta em monocultura, árvores em monocultura. Não é só com o eucalipto, né? A gente tem isso é na colheita do eucalipto, então não tem mais nada aí, não sobra nada. E Peter Wohlemann fala em seu livro A Vida Secreta das Árvores que a monocultura de árvores é como se a gente criasse as árvores órfãs, como se fossem crianças de rua. Porque não existe micorriza, não consegue fazer, na monocultura não se tem associação com micorrizas, né? E é fundamental a gente ter fungos, micorrizas, quando a gente está caminhando para a floresta. Mas isso não acontece só na monocultura de eucalipto. Se a gente plantar aqui, ó, dendê está sendo responsável pela destruição gigantesca das florestas tropicais na Ásia, na Malásia, na África. E o que a gente olha embaixo é isso, é um vazio. É o mesmo efeito do eucalipto, porque a natureza não consegue interpretar isso. O que eu faço com isso aqui? Não é natural isso. Isso é uma artificialidade visando o mercado. A gente não está olhando as leis naturais, contraria completamente os princípios criados por Ernst, né? Que Ernst desvendou como funciona a natureza. Isso contraria completamente a gente ter uma monocultura de árvores na natureza. E como que a gente pode melhorar isso? Então, a Natura é uma empresa de cosméticos. Ernst trabalhou entre 2006 ou 2009 no início desse projeto. E fazendo um parênteses só interessante, quando Ernst trabalhou no início desse projeto, anos depois isso explode como uma solução. Ernst trabalhou na Toca, anos depois a Toca fica famosa, né, com agrofloresta assim. É como se Ernst tivesse um dedo verde, onde ele coloca a mão, aquilo floresce, né? Enfim, mas aqui no caso do dendê, o espaçamento convencional é 9x9. Simplesmente se tirou uma fila aqui, ó, onde está plantado aqui a diversidade de árvores, cacau, cupuaçu, açaí, cajamirim, ingá, gliricídia. Eles apertaram um pouco, em vez de ser 9, colocaram 7,5 metros aqui, continua sendo 9 entre plantas nesse sentido, 7,5, e se tirou uma fila. Então o experimento eles plantaram com 15 a 21 metros de distância. Abriu-se um espaço enorme que eles fizeram estratificado. E no início, o Felipe Pasini também trabalhou nesse projeto, ele disse que os pesquisadores ficaram assim impressionados com a cremosidade do açaí produzido aqui. O açaí num ambiente biodiverso produziu melhor o sabor dos frutos, a cremosidade foi melhor do que um açaí em monocultura, né? Então tá aí um exemplo claro do que nós podemos fazer. Então, e o que é mais interessante, um dos resultados é que o dendê plantado dessa forma, ele alcançou 180 quilos de cachos de frutos por planta. E o dendê em monocultura era 139 quilos. Então, se produziu mais por planta. Então não teve aquela perda de produtividade. E, na verdade, a gente teve um ganho, porque produziu cacau, cupuaçu, bacuri, uma infinidade de frutas que podem ser plantadas. A Amazônia é o lugar das florestas, né? Esse projeto foi feito no Pará, na Amazônia Oriental. Então, é o lugar que é para ter florestas super estratificadas e com uma abundância gigantesca de frutos, né? E essa tese, por exemplo, do Vinícius Negrão, aqui da Universidade Federal do Pará, ele diz o seguinte, na conclusão da tese de mestrado, que o aporte anual de serapilheira, a queda de material das árvores, né? Folhas, galhos, foi maior nos sistemas com dendê mais biodiversos do que nos sistemas com dendê menos biodiversos. Ou seja, quanto maior a biodiversidade, maior a quantidade de matéria orgânica produzida pela copa das árvores, né, que caem da copa das árvores. E a gente pode fazer isso com eucalipto. O sistema silvopastoril é isso, filas duplas ou filas únicas, e aí você tem o gado pastoreando aí no meio, e aqui é uma fila dupla, esse é um sistema de 10 metros de distância, filas duplas de eucalipto. E o que é interessante, ó, nós encontramos isso, é uma plantação de eucalipto, olha o diâmetro das árvores da borda. Aí a segunda fila, o diâmetro é um pouco menor. A terceira fila, o diâmetro é um pouco menor. Aí a quarta fila em diante, o diâmetro é menor que essas 3 primeiras filas. Então isso é uma baita indicação de que, se a gente fizer filas triplas, nós vamos produzir muita madeira. Então a gente faz filas triplas, esse eucalipto vai entrar luz por aqui, esse por aqui, e o do meio pelos dois lados. Então
eles vão crescer muito mais do que se eu plantasse numa monocultura. E aí a gente pode fazer filas triplas, filas duplas ou filas únicas e dar um espaço aqui. Então a gente pode dar um espaço de 4,5 metros e plantar e destopar os eucaliptos a 4, 5 metros. Porque isso dá o efeito da produção de lignina. Então imagina destopando uma fila tripla e todo esse material sendo jogado aqui para adubar o nosso campo. São experimentos que a gente tem que fazer. Qual vai produzir mais lignina? Os filas triplas, filas duplas ou filas únicas? Para alimentar o nosso pasto. E aí nós chegamos como planejar os nossos agroecossistemas, né? Como calcular o espaçamento, os estratos para a gente plantar as nossas filas de árvores estratificadas, a entrelinha com milho, ou plantar um pomar com café, com laranja, com abacate, enfim, com aquilo que a gente pretende produzir, aquilo que a gente já produz, e agora a gente quer diversificar a produção e melhorar a produção daquilo que a gente já produz, né? Então o primeiro passo, a gente escolher árvores que crescem bem no nosso lugar e avaliar a possibilidade de ter um carro-chefe ou vários carros-chefes. Então eu posso começar um sistema com grãos, com hortaliças, ou se eu quero frutíferas, pode ser mais de uma frutífera o carro-chefe, ou se eu vou um silvopastoril, né? Então a gente estuda o espaçamento convencional do tamanho da copa das árvores frutíferas que a gente está introduzindo. Das árvores de forma geral. Qual que é o tamanho da copa de uma árvore adulta? Essa árvore que eu estou plantando. Porque quando chegar lá na frente, eu vou podando e raleando. Mas quando eu planto uma frutífera enxertada, eu já plantei no espaçamento definitivo. Então qual que é esse espaçamento que eu planto agora, para quando essa frutífera for adulta, ela não sombrear muito o extrato dela. Eu ter outras árvores também naquele extrato dela. Então isso é fundamental a gente planejar agora, para lá na frente a gente não ter que ralear, cortar uma árvore que está produzindo. Porque eu quero o quê? Uma floresta estratificada. Eu não posso fazer um plantio como o eucalipto, de castanha, que também é emergente, eu não vou ter os extratos se eu plantar, se eu quiser maximizar a fotossíntese das castanheiras. Então eu vou plantar num espaçamento que as copas se tocam. Aí é o efeito do eucalipto, o efeito do dendê, o efeito de qualquer monocultura. Eu maximizo, mas eu perco toda a sinergia da natureza. Eu perco todos os fungos que poderiam estar ali dentro, aumentando a fertilidade, criando terra fofa, criando vida no meu solo. Porque lá na frente eu vou ter que ter essas porcentagens aqui, ó, 20 de emergentes, 40, 60, 80, 90% de baixos. Então na internet tem muitas tabelas que mostram o espaçamento da minha cultura convencional, das monoculturas. Então aqui, abacate, por exemplo, entre plantas de 8 a 10 metros na linha e uma entrelinha de 8 a 10 metros. Então um abacateiro aqui, ó, área necessária por planta. Está dizendo aqui, qual que é a área necessária por planta? De 64 a 100 metros quadrados. Não está dizendo aqui que é a área da copa, mas é a área que essa planta necessita. Isso já é um indicativo para nós. Porque na monocultura se planta para que tenha perda de espaços fora da planta, né? Então eu vou calcular eu quero plantar abacate, então eu preciso para cada abacateiro 100 metros quadrados, 10 por 10. É bastante área, mas eu posso ter mais 2 filas de plantas aí no meio, mais 2, que eu posso plantar café, posso plantar laranja. Então, por quê? Porque quanto mais filas você tem multi-estratificadas, mais rápido o seu sistema vai ser fechado e o capim se despede. E você tem a poda das árvores agora, a lignina adubando o seu sistema. Porque se você faz sistemas muito abertos, você vai ficar muito tempo com o capim. Talvez nunca o capim vá embora, porque você vai ter os extratos só na linha e aquilo não é suficiente para realmente adubar com lignina todo o campo. E o que é mais importante do que o extrato, a sombra, é a dinâmica que eu dou para a sombra. A Ernest bate muito nessa tecla. Eu tenho que podar drasticamente os meus extratos altos, os médios, os baixos e os emergentes, se eles não perdem as folhas. A poda é o motor das transformações. Então vocês viram aqui o exemplo do dendê. Menos árvores de dendê por hectare, plantadas em um sistema biodiverso, produziram o mesmo que a monocultura de dendê. Além de produzir cacau, açaí, cupuaçu, madeira de lei, grãos no início, enfim, o nosso nível de consciência atual, ele impede da gente enxergar isso, porque nós nunca vimos. Então a gente não se arrisca a plantar em alta densidade, porque a gente não sabe, a gente
é como se fosse um muro, eu não enxergo o que vai acontecer. Ah, ninguém fez isso ainda. Mas quando a gente faz, e Ernest fez, e ele fala, testa, porque eu já testei centenas e centenas de vezes em vários tipos de biomas e isso funciona. Então essa é a barreira que a gente tem que transpor. Então nós pegamos, por exemplo, aqui, uma literatura convencional, ela está na descrição depois, o espaçamento convencional das frutíferas. Então tem vários modelos. Esse aqui é um alinhamento em retângulo, porque essa distância é maior do que essa. Isso é um sistema que a gente pode usar muito bom para produzir nossos grãos, que é o mais largo, então 6 metros, 8 metros, 9 metros, ou para a criação de animais no silvopastoril. E ali a gente tem na linha de árvores a estratificação. Então se é silvopastoril, eu não vou plantar frutíferas que abrem muito a copa, eu vou, dependendo da distância, né, se for muito apertado, 4 metros e meio, eu vou plantar madeiráveis, que aceitam a poda drástica, que vai entrar muita luz. Agora, se eu vou plantar grãos, também eu não posso plantar frutíferas que vão sombrear meu grão. Então eu planto madeiráveis, posso plantar até banana, que daí eu faço poda drástica na banana. Eu podo a banana hoje, deixo só os filhos chifres. 11 meses depois, essa banana dá cacho. Então o que acontece? Eu vou plantar meus grãos. Eu faço a poda drástica aqui, nas linhas aqui estratificadas de árvores madeiráveis. E com banana. Então eu podo tudo hoje, planto os grãos. Daqui 11 meses, aqueles filhos chifres que eu deixei da banana vão dar cacho. Um mês antes de eu fazer o plantio dos grãos. Aí um mês antes eu colho a banana e faço um mês depois a poda drástica na banana, nas árvores e planto o grão novamente. Então esse espaçamento 6 metros para mais é interessante a gente plantar os grãos. Então o sistema, isso vai ser independente de insumos? Não sabemos ainda, mas a gente sabe que vai diminuir. Porque quanto maior o espaçamento das linhas de árvore, menos lignina você tem para o sistema. E lignina é o que produz humus estável. Então um outro modelo, alinhamento enquadrado, que ele está sendo na agricultura convencional, ele está em desuso porque se tem uma perda de área quando comparado com esse sistema, que é em quincôncio ou triangular. Ou seja, você ganha 15%. Permite um aumento de 15% no número de plantas por área, porque elas estão equidistantes aqui. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Se a gente plantasse aqui, ó, a mesma árvore que vai produzir a mesma área de copa, o plantio enquadrado, a área total desse retângulo aqui, ó, 467 metros quadrados, a área das copas 343. Então, total sombreado pelas copas 76%. Se eu planto a minha árvore do extrato médio e no futuro ela vai ter esse formato, as copas se tocando, vai produzir uma sombra de 76%. Então eu tenho que podar drástico isso, porque eu só posso ter uma sombra de 80% a 90% no extrato baixo. Agora, se eu planto aqui, ó, em quincôncio, a sombra já vai para 87%. Eu posso plantar isso aqui, o cacau, o café, mas se eu fizer isso que as copas se tocam, o que vai acontecer? Se for um extrato médio, um extrato alto, eu vou causar um efeito bosque, é como se fosse uma monocultura de eucalipto, uma monocultura de dendê. Ah, mas se eu aumentar eu vou perder área. Ah, mas olha o que aconteceu no dendê, se suprimiu uma linha e as árvores produziram mais aquelas que ficaram. E eu produzi outras árvores no meio. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Que a gente produza não só citros, não só café, mas a gente produz abacate, castanha, noz pecan, tudo que vai bem no seu bioma. Então a gente planta a 6 metros os citros, mas a gente tem uma linha no meio, porque quanto mais linhas nós tivermos, mais rápido a gente vai ter a ocupação dos estratos, o capim se despede e agora a poda das árvores alimenta todo o sistema. Ah, você vai fazer em larga escala? Então faça com 5, onde entra a máquina. Mas aí tem um ônus de se fazer isso também. Você vai ter menos aporte de lignina em larga escala, porque você não vai ter uma máquina pequenininha de 2 metros que entra nas linhas. Tudo tem o seu ponto positivo e o seu lado negativo. Ah, você mecaniza, mas o aporte de lignina pode ser menor. E se você faz em quincôncio é a mesma coisa. Você pode pôr linhas dentro das entrelinhas, como nós estamos fazendo aqui. Nós começamos com grãos, 6 metros
plantamos grãos, plantamos trigo, plantamos milho no primeiro ano, e agora no segundo, no terceiro ano, a gente fala, ó, nós não estamos plantando grão, então é uma perda enorme de área, onde a gente podia ter estratos fazendo fotossíntese, enriquecendo o solo com lignina e raízes e criando a microvida. Então agora a gente está fazendo, dentro dessas entrelinhas de 6 metros, linhas no meio de 3 metros, onde nós vamos plantar outros estratos com café, com outras frutíferas. Então você tem muita liberdade a partir do momento que você entende como que eu coloco os estratos, como que eu planto em alta densidade, como que eu calculo a disposição do meu carro-chefe ou dos meus carros-chefe na minha cultura. Você tem toda a liberdade do mundo, o céu é o limite para você sonhar como distribuir suas mudas, como distribuir as mudas enxertadas no espaçamento definitivo, imaginando que lá no futuro elas vão formar um diâmetro de copa que vai ser do extrato médio. Então elas vão ter que poder cobrir, se for só da sua cultura principal, 60%. Mas se tiver outros estratos médios, e também ela vai cobrir menos. Mas a gente tem que focar na floresta, porque nós vamos ter uma riqueza gigantesca na floresta. Quanto mais biodiverso, olha o exemplo do Dendê aqui na conclusão do Vinícius, quanto mais biodiverso, maior é o aporte de serrapilheira para o sistema. Então olha isso aqui na terra da Gudrun Goethe, a filha do Ernest. Linhas de 3 metros com cacau. Então o que aconteceu? Ela plantou capim no início porque era um solo nu. Aí o sistema cresceu, o capim enfraqueceu. O capim perdeu a... Olha o tamanho das copas aqui. É muita sombra, o capim se despediu, mas ela tem agora a poda. Muita lignina para entregar para o sistema. E onde tem uma sombra, o capim ainda está lá. A 3 metros, o capim está produzindo, porque não tem sombra suficiente ainda para sombrear esse capim. Mas quando as árvores crescerem e sombrear, aí o capim se despede, porque eu tenho agora um aporte gigantesco de lignina de todo o sistema. Então jaca, pupunha, açaí, pataste, castanha, cacau, enfim, todas as árvores que eu plantei biodiverso nesse sistema. Outro tipo de alinhamento que muitas pessoas perguntam, é uma dúvida recorrente. Ah, mas eu vou plantar aqui é uma declive, minha área é declivosa, então eu vou plantar em curva de nível. Se você tem essa terra já, é uma mata secundária, ou está coberta de capim, você pode fazer as linhas morro abaixo, cobre as entrelinhas, sempre cobrindo, senão você cria um canal de erosão, né? Se você poda as árvores, coloca os troncos em curva de nível, porque olha esse sistema que Ernest fez, porque você anda, se você faz no sentido do morro, o que acontece? Você vai andar sempre torto, sempre com a coluna torta, andando com uma perna mais baixa, outra mais alta, forçando a coluna. Mas nesse sistema como esse aqui, isso aqui dá erosão? Isso aqui é impossível dar erosão. Uma camada grossa de material aí, da poda das árvores, cobrindo todo o solo, e depois de um ano, você tem isso. Um sistema vigoroso, abacaxis de 1,5 kg, que você tinha que agachar e passar por entre as folhas, de tão grande que eles ficaram, né? Isso aqui nesse mesmo lugar, 20 anos depois, naquele mesmo lugar, ó, esse mesmo lugar, Ernest põe abaixo, 20 anos depois ele derruba, então não dá capim nesse sistema, porque era uma floresta, uma agrofloresta que ele plantou 20 anos antes, que era uma mata secundária, ele derruba e planta cacau de novo, e na entrelinha do cacau ele planta mandioca junto com junteira aqui, para quando ele colher a mandioca não ficar vazio. E aqui é uma alta diversidade aqui na entrelinha, aqui, a cada 10 centímetros ele está nascendo uma árvore, e ele já colheu, aqui já colheu feijão, já colheu milho, agora vai colher a mandioca, o feijão de porco. Então, nós temos aqui o próprio Ernest explicando, né, esse sistema. Aqui, os 3 metros está fechando agora por cima. E aí depois você vê como chama? O feijão de porco vai madurar daqui a pouco. E na medida que a mandioca amadurece, então você vê o próximo passo da floresta chegando. Eu vou só simular agora. Na linha da mandioca tem árvore, Ernest? Não, na linha da mandioca só tem mandioca. junteira. Ah, só junteira. Tá. Só junteira, para não ficar puro. Tá. Quando agora esse feijão de porco está maduro, aí você, vamos supor, agora ele sai. Então você vê que a colheita não vai fazer um campo nu, a colheita vai fazer um campo verde. Você vai resultar num campo verde. Porque, entretanto, bem claramente,
o feijão cumprido a sua função, daqui a uns poucas semanas, vai ser o caso isso, né? Daqui a uns 3, 4 semanas, está tudo feijão maduro aqui. Aí agora você vê o que vai acontecer. Quando você faz isso, o campo fica verde escuro, porque você tem aqui ó, o sombreiro, nesse caso tem o gengibre, nesse caso tem a chaqueira, né? Tem o gengibre, ele também vai embora depois, mas tem o gengibre, tem a chaqueira, tem os cacaueiros, ou seja, eles vão ir protegidos pela mandioca por cima. Aí você vê mais ou menos o processo do reflorescimento e você olha a terra criado aqui, que não é como chama, uma ladeira. Aí você vê o que resulta. Você vê o que resulta aqui. Porque já tudo, as raízes entrando aqui, mesma coisa. As raízes entrando na madeira. Tá vendo? Aqui tudo cheio de radicelas. Tudo cheio de cogumelo. Isso agora temos feito assim, para que mostrar que o pequeno também podia fazer isso. Então, sem problema. E nós colhemos, já dito, feijão comum, seja feijão carioquinha. Nós colhemos milho, de canto a canto, e bastante milho. E depois colhemos umas verduras que foram plantadas junto, e nos melhores lugares a gente meteu umas verduras. Tá. Agora você vê a mandioca está chegando. No caminho da mandioca, depois no inverno também, o gengibre vai ser maduro. Então vamos ter gengibre aqui dentro. Entretanto, as árvores estão estabelecidas e a sombra vai ser estabelecida também, porque até junho vai ser dessa altura. Aquele lá, até junho, está lá em cima. E agora vem as chuvas do outono, aí cresce muito, muito rápido tudo. Eu não quero agora tirar mais, mas só para você ter uma ideia. Sistema desse lá, por exemplo, nós temos lá uma capoeira na terra do Ray. A gente podia derrubar aquela capoeira e plantar o café de semente aqui, do mesmo jeito que o cacau está entrando aqui. Exatamente. Mas planta também com feijão de porco, planta com feijão de porco, com as árvores. Planta com margaridão, planta com tudo que você pode ter. E eu gostaria de participar naquilo que fazer, como fiz quando você não tem material suficiente para isto. O Mark fez lá no Portugal aqueles filhos porque ele achou que é a mesma coisa, mas quando você tem pouco material orgânico, você faz ilhas. Que eu fiz a mesma coisa na fazenda, que eu não tinha material orgânico no início. Então eu fiz ilhazinhas, cada metro e meio, de acordo ao que eu tive. E depois usando os outros para me ajudar no caminho. Então nós vimos, ó, essa explicação de Ernest, né? Isso é a clareira que ele abriu, as mandiocas ali, nós estamos vendo aqui a clareira, ó. Isso aqui vai virar uma plantação de cacau 3x3 com todas as árvores dos outros estratos. E olha o que ele falou, se você não tem material suficiente, não faz linhas, faz ilhas. Então você concentra, eu tenho pouco material, um capim ralo, fraco, então você concentra naquela ilha, afofa a terra ali e planta em círculo ali. Ah, daqui 10 metros eu consigo concentrar de novo. Concentra, daqui a pouco você tem 2 ilhas, 3, 4, 5, 10, 20, e você toma conta da área que começou com um capim muito fraco. Então isso é trabalhar junto com a natureza, né? Sem trazer material de cobertura de fora. Então aqui, pessoal, nós temos esse sistema adulto de Ernest. O cacau plantado a 3x3 e foi plantado em alta densidade. A gente já não vê aquela quantidade enorme de plântulas, né? Aquelas plantas foram raleadas, podadas nesse percurso até chegar na fase adulta. E na nossa área aqui, a gente tentando, né, plantar em alta densidade, a gente vê que a gente planta uma linha em alta densidade achando que é suficiente e descobre depois que podia ter plantado muito mais árvores naquele lugar. Quando nós vemos esses sistemas de Ernest, que a fazenda dele há muitos anos atrás, 35, 40 anos, era terra degradada. O nome da fazenda, quando ele comprou aquela área, era Fugidos da Terra Seca. Depois ele descobriu que o nome original era Olhos d'Água. Então quando a gente olha aquele sistema dele completamente tomado pela fotossíntese,
as mandiocas vigorosas, entre as mandiocas filas em alta densidade. Nós fizemos aqui, ó, aqui é uma fila de alta densidade. Nós plantamos muitas árvores do cerrado, mas nós deveríamos ter plantado aqui também. Nós deveríamos ter plantado nessa linha, aqui está as frutíferas. Então vai demorar muito agora para a influência dessa sombra aqui crescer e influenciar os nossos citros, a nossa manga. Então é fundamental plantar em alta densidade. A gente pode olhar aqui mesmo, olha a quantidade de baru que nós plantamos aqui. Aqui nós já raleamos uma vez as mudinhas que estavam aqui próximas. Nós fizemos uma mistura de sementes com um pouco de esterco e terra úmida, abrimos a valeta aqui, o sulco, colocamos a semente, tampamos e ficamos roçando. Esse é um sistema de 5 anos. Mas olha esse baru, está enorme, compara com esse baru que está menor, ou esse baru. Então tinha mais barus aqui, a gente foi raleando. Então, no começo, era uma semente que nasceu a cada 10, a cada 5 centímetros. Isso aqui é uma amburana. Ó, essa amburana aqui já perdeu a viagem. Essa aqui está muito mais bonita. O que a gente faz? A gente vem aqui, agradece ela e tira agora essa amburana. E a mesma coisa aqui, ó. Olha, se eu tivesse plantado o baru no espaçamento definitivo, eu não ia saber que próximo à minha manga ia ter um baru que ia crescer o dobro dos outros barus na linha. Agora eu vejo aqui tem outro baru. Olha, está apertado por essa manga já. Esse baru, ele já perdeu a viagem dele. Eu corto embaixo. Por quê? Porque a 40 centímetros dele eu tenho um baru muito mais bonito, que vai no futuro, quem sabe, sombrear a minha manga. E a gente vem andando nessa linha, nós vemos, ó, isso aqui é outra amburana, o jatobás, ó. Tem vários jatobás, outro baru. Essa aqui é uma lobeira que já podamos ela 3, 4 vezes, porque ela cresce muito rápido. Então ela estava se sobrepondo a tudo, a gente poda, ela rebrota e transmite informação de crescimento para nossas plantas. Aí outros jatobás, esse aqui é outro baru, a lobeira, mulungu. O mulungu está muito grande, ó, nós podemos podar ele, reduzir o tamanho dele para esperar as nossas plantas alcançar ele, certo? Então o que a gente faz? A gente vem aqui, diminui um pouco o tamanho dele. E todo esse material, ele vai virar adubo para as nossas plantas, né? Pronto. E assim vai. E se nós tivéssemos plantado, além daqui em alta densidade, plantado nessa linha de citros, a gente ia ter muito mais fotossíntese. Então nós não podemos ter medo de plantar em alta densidade. E aí a gente fica imaginando, né? Se a gente pegasse todas as áreas que foram destruídas, né? A floresta, seja do Oiapoque ao Chuí, no nosso país. Olha essa imagem de Rondônia em 1985. Estava começando a colonização dessa região de floresta tropical. Isso aqui tudo é floresta virgem, floresta tropical, né? Em 85. Aí, em 2009, passado aí mais de 20 anos, o que aconteceu? Sumiu, desapareceu a floresta, sobrou algumas manchas, né? Isso aqui, ó, tem uma largura de 500 metros, aqui são 800 metros. Agora imagina se a gente adotasse esse modelo de Ernst de plantar filas de árvore biodiversas para a gente criar animais, para a gente produzir grãos, para a gente produzir fruta, enfim, para fazer tudo, tendo filas de árvores. Essas filas sendo podadas. Então essa paisagem, ela mudaria, né? Assim, caberia muito mais linhas aí no meio, né? Caberia ali em 500 metros, eu teria que fazer 50 linhas se fosse plantada uma fila de árvore a cada 10 metros. Enfim, numa imagem de satélite como essa, a gente só veria floresta. E embaixo dessa floresta estava sendo produzido soja, milho, criado gado e todas as frutas possíveis de ser plantada na floresta tropical. Mais de 150 espécies elencadas pelo professor Paulo Cavalcante em seu livro, né, Frutas Comestíveis da Amazônia, que incluía exóticas e nativas. Seria viver em harmonia com a natureza. E isso, por exemplo, é um exemplo que Ernst dá de plantar soja com filas de árvores, né? Aqui o eucalipto está crescendo nessa linha, aqui está a fila de eucalipto, e a banana
no ano seguinte a gente colhe a soja, aqui são entrelinhas de capim-mombaça, então Ernest está desenvolvendo as máquinas para cortar o capim durante o ciclo da soja, colher a soja e não cortar o capim, enfim, uma tecnologia que está sendo desenvolvida. E nós chegamos então em dois fatores fundamentais: quais espécies plantar, né? E como plantar. Então, na parte 3 dessa nossa série, como a gente vai elencar as árvores de cada estrato, saber o ciclo de vida, quanto tempo ela vive, qual estrato que ela ocupa na floresta. Com a literatura disponível hoje, a gente vai aprender a ser um garimpeiro, assim, a garimpar isso na literatura disponível. A gente vai explicar isso no próximo filme dessa série, qual o melhor espaçamento para nossas linhas de árvores. Até lá, pessoal!